Pedreiro com as roupas rasgadas e sujas entra em hotel de luxo e todos zombam dele, mas não imaginaram quem ele era. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Era mais uma tarde movimentada na central de empregos, várias pessoas procuravam trabalho e a concorrência era grande. Entre eles estava Alan, um jovem de apenas 20 anos. Ele desejava urgentemente conseguir um trabalho, e de todos naquele local talvez ele fosse o que mais precisasse. Sua mãe, Dona Ana, estava doente, a mulher tinha câncer em estágio terminal e apenas Deus saberia o tempo que ela ainda tem de vida. Alan queria poder proporcionar conforto para sua mãe nos últimos dias de vida dela, porém não seria uma tarefa fácil, o jovem tinha apenas o ensino fundamental e experiência apenas como pedreiro. Alan antigamente conseguia bicos com facilidade, mas uma onda de má sorte atingiu ele no último ano. Infelizmente não temos nenhuma vaga para você aqui hoje. É cada vez mais raro encontrar emprego para quem tem o ensino médio, então para você com apenas o fundamental fica mais difícil ainda, mas se surgir alguma oportunidade nós entraremos em contato, a mulher que atendeu Alan disse. Isso fez ele perder ainda mais as esperanças, porém ele tinha que seguir em frente pelo bem de sua mãe. Alan voltou para casa, ele estava triste, ele queria dar uma boa notícia para a mãe dele, mas infelizmente não pôde. Dona Ana, mesmo fraca, estava fazendo um bolo para o seu filho. Meu amor, você demorou tanto, infelizmente não tenho dinheiro para fazer o almoço, porém peguei alguns ingredientes com o vizinho e fiz esse bolo para você. Como foi na central de empregos? Alan baixou a cabeça e explicou tudo o que aconteceu. Não se preocupe, meu filho, eu ainda tenho aposentadoria, sei que não é muito, mas com ela nós podemos nos virar por algum tempo, Dona Ana disse com um sorriso de confiança para que o seu filho não se sentisse tão péssimo. Ela já sentia dores pelo corpo, dores insuportáveis, mas pelo bem do seu filho ela tentava esconder o seu sofrimento para que ele não sofresse tanto com ela. Embora ela escondesse esse fato de Alan, o rapaz era esperto, ele sabia que ela estava escondendo e isso o deixava pior ainda. Ele queria ser o suporte da família, ele queria dar uma vida boa para a mãe dele e não o contrário, ainda mais na situação em que eles se encontravam. Dona Ana, vendo seu filho triste com os olhos vermelhos, obviamente escondendo as lágrimas, tentando não chorar na frente dela, disse: Sinto muito, meu amor, você poderia ter uma vida de rei, mas infelizmente eu tirei tudo isso de você. Espero que um dia você me perdoe. Eu deveria ter sido uma mãe melhor, ter lhe dado o mundo, mas não pude. Mãe, o maior presente que eu poderia ter tido como filho é ter uma mãe maravilhosa como a senhora, não se culpe, eu sou o filho mais feliz desse mundo. Saiba que de onde eu estiver eu estarei cuidando de você, meu filho, Dona Ana disse com uma voz suave. Alan continuou sua busca por emprego, infelizmente não foi nada fácil e ele continuou desempregado. 2 meses após essa conversa a mãe de Alan faleceu, o jovem que não tinha pai e nenhuma outra família, teve que lidar com a burocracia do enterro sozinho. Dona Ana foi enterrada em um cemitério público, onde finalmente poderia descansar em paz. A vida continuou para Alan e não estava nada fácil. O jovem vivia da aposentadoria de sua mãe e agora sem ela, ele teria que se virar sozinho, porém ele ainda estava desempregado. Isso o deixou desesperado para conseguir dinheiro, pois seu aluguel estava atrasado e o dono da casa deu apenas 2 semanas para ele conseguir o dinheiro ou então o colocaria na rua. Alan conseguiu um bico como pedreiro no final de semana, mas o dinheiro que ganharia com o trabalho não seria o suficiente para pagar o aluguel e o medo de morar nas ruas pairava ainda sobre sua cabeça. Ele havia enviado currículo para praticamente todas as empresas que conhecia na cidade, mas nenhuma delas retornou seu contato. O dia de ir para a obra chegou, Alan tinha apenas roupas velhas e um pouco rasgadas, porém ele não tinha vergonha, era o que ele podia usar. Enquanto ele ia a pé para o local, ele pensava em como conseguiria pagar o aluguel, já que faltavam apenas 4 dias para o seu despejo. Ele foi chamado para reformar o muro de uma casa e não havia apenas ele para trabalhar no local, então seria um serviço rápido de apenas um dia. Na hora do descanso e almoço, Alan sentou no chão e não comeu nada,
ele queria economizar cada centavo que havia ganhado naquele dia. De repente seu celular tocou. Boa tarde, estou entrando em contato, pois recebemos seu currículo e queremos o entrevistar, uma mulher do outro lado da linha falou. Alan quase deu um salto de alegria, porém havia algo estranho, ela queria que Alan comparecesse no máximo em 2 horas no local. Ele concordou, aquilo era melhor que nada. O jovem rapaz ficou tão feliz que nem ao menos perguntou qual era a empresa. Ele conversou com todos os outros colegas de trabalho que estavam reformando o muro e eles cobririam Alan, assim ele poderia sair mais cedo para a entrevista. Para sua sorte, o local da entrevista ficava perto de onde ele estava trabalhando. Alan caminhou até o local e nem percebeu que estava com a roupa que usou para reformar o muro. Sua roupa, que já não era tão nova, agora também estava suja. Isso foi um banho de água fria no rapaz, mas ele não tinha outra escolha, ele iria desse jeito. Determinado, ele chegou no local e não conseguia acreditar no que via. Era um hotel de luxo que ficava à beira-mar. Alan já havia passado algumas vezes em frente a esse local que era considerado um dos mais luxuosos do país. Celebridades e jogadores de futebol se hospedavam lá. Eu nunca enviei currículo para esse local, como eles me encontraram? Alan então lembrou da central de empregos, ele achou que eles mandaram seu contato, mas o que uma pessoa quase sem estudos poderia fazer em um local tão luxuoso? Ele pensou. Ele estava na entrada do hotel e nervoso por causa de suas roupas, mas não havia outra escolha. Alan então andou e entrou no hotel. O local parecia hotéis de filmes de Hollywood, lustres brilhantes, a cerâmica brilhava que era possível ver seu reflexo, os homens usavam ternos caros e as mulheres usavam vestidos deslumbrantes. Alan se dirigiu à recepção, mas uma mão no seu ombro o interrompeu. Acho que você entrou no local errado, amigo, um segurança que parecia ter o dobro do tamanho de Alan falou. Eu tenho uma entrevista de emprego aqui, o jovem disse timidamente. O segurança sorriu e disse, ainda acho que você está no local errado, não contratamos pessoas como você aqui. Alan não sabia mais o que dizer, ele olhou ao seu redor em busca de ajuda, mas encontrou apenas olhares julgadores. Todos que estavam na recepção do hotel, que não era pequena, olhavam para Alan com desdém. Ele pôde ouvir cochichos, falando de sua aparência desleixada, falando de cheiro ruim e que estavam incomodados com a presença do rapaz. Alan abaixou a cabeça e por um segundo quis sumir. O segurança pegou em seu braço e disse que o levaria para a saída, assim ele não incomodaria os clientes. Perto da saída, uma mulher muito elegante ficou na frente de Alan e do segurança, impedindo que eles continuassem em frente. Eu vi o que aconteceu, você nem ao menos verificou na recepção se esse jovem realmente tinha negócios a tratar aqui no hotel, a bela mulher falou. Mas senhora, o segurança tentou se defender, mas percebeu que estava errado. Me perdoe, irei verificar, fique aqui, já volto. O segurança saiu e deixou a simpática mulher e Alan sozinhos. Olá, me chamo Yasmin, a jovem se apresentou. Yasmin era uma jovem empresária que morava em outra cidade, mas constantemente voltava para sua cidade e ficava no hotel durante esse tempo. Alan explicou sua situação e tudo o que aconteceu para a mulher que se emocionou com sua história. Não deve ter sido fácil, você realmente é um homem forte. Alan corou e antes que pudesse falar algo o segurança voltou, mas ele não estava sozinho, havia uma mulher ao lado dele. Vejo que já conheceu Yasmin, uma de nossas melhores hóspedes, eu me chamo Camila, fui eu que o chamei, perdoe a grosseria do nosso segurança, ele levará uma advertência por isso. O segurança ficou nervoso e pálido. Yasmin se despediu de Alan e Camila o acompanhou até o elevador. Todos olhavam para os dois, uma mulher com roupas formais e um homem que estava maltrapilho. Mal Alan sabia que Camila era a mão direita do dono do hotel e sua sócia. Enquanto caminhavam pelos longos corredores, todos olhavam para Alan. Alguns riam abafadamente, outros soltavam olhares julgadores, mas a presença de Camila deixava o rapaz mais seguro de si. Eles chegaram à sala de Camila e ela começou a entrevista.
Ela perguntou sobre vários aspectos da vida de Alan, sobre seus estudos e formações, além de suas experiências profissionais. O jovem respondeu tudo de forma sincera e perdeu todas as esperanças. Ele percebeu que não era bom o suficiente para aquele local. Muito bem, você está contratado. Você poderia começar agora mesmo? Camila disse. Alan, sem acreditar, disse que não ouviu bem. Então Camila repetiu que ele estava contratado e quando poderia começar. Com um sorriso ele disse que podia começar agora mesmo. A mulher soltou um sorriso com a animação do jovem. Vá para o vestiário, lá você encontrará uma roupa adequada para você e poderá tomar banho. Vejo que hoje pela manhã você já trabalhou. Depois volte aqui que passarei todo o seu ofício. Alan tomou banho e trocou de roupa. Ele ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quando voltou, Camila disse que ele tinha um serviço para fazer. Ele teria que trocar a porta e as tomadas da sala do Sr. Gustavo, o dono daquele hotel. Apesar de nervoso, Alan foi imediatamente à sala e começou o serviço. Ele estava calmo que o rico empresário não estava lá, mas essa alegria não durou muito. Você é o novo contratado? O Sr. Gustavo perguntou para o rapaz que foi pego desprevenido. Sim, senhor, logo terminarei o serviço e poderá usar sua sala, Alan disse com confiança. Posso ficar sentado na minha mesa, se não for incômodo? Gustavo perguntou. Claro, senhor. Gustavo viu o jovem fazer todo o seu serviço com primazia e além disso ele também limpou toda a poeira que seu serviço causou. Você parece um jovem trabalhador, pretende seguir carreira no hotel? Gustavo perguntou. Alan foi sincero e falou sobre toda a sua história de forma resumida e que a falta de estudos nunca o faria subir muito na vida. Nós oferecemos convênios com escolas, cursos profissionalizantes e faculdades. Caso deseje estudar, nós não diminuiremos seu salário e diminuiremos sua carga de trabalho. Alan achou a ideia tão magnífica que aceitou na hora. Ele e o Sr. Gustavo conversaram mais um pouco até que Alan se despediu. Nos dias seguintes, Alan começou a estudar novamente. O jovem também frequentemente encontrava Yasmin e a atualizava sobre suas conquistas no hotel. Tudo estava perfeito, mas não durou muito. O dia de pagar o aluguel atrasado chegou e Alan ainda não havia recebido. Mesmo implorando para o dono da casa, ele foi despejado. Ainda faltavam 2 semanas para ele receber seu primeiro salário e ele não tinha parentes ou amigos que pudessem ajudar. Alan não queria dormir na rua, ele tinha medo do que poderia acontecer, e mesmo sendo por 2 semanas ele teria que encontrar outro lugar para dormir. Ele já havia terminado seu turno no trabalho e não sabia para onde ir. Então um pensamento veio à sua cabeça. O hotel funciona 24 horas e o vestiário sempre está aberto. Eu poderia dormir aqui esses dias e ninguém notaria, não é muito movimentado à noite. E assim Alan fez. Por 3 dias ele dormiu no vestiário do hotel e ninguém o notou, mas em uma noite ele acordou com uma mão no seu ombro. Boa noite, desculpe atrapalhar seu sono, mas esse local parece um pouco desconfortável. Era Camila. Alan acordou assustado e logo pensou que seria demitido. Alguns funcionários viram você dormindo esses dias aqui e me reportaram, ela disse. Alan pensou que ninguém havia o notado. Eu vou ter que reportar isso para o Sr. Gustavo, não é algo comum um funcionário dormir nos vestiários, Camila falou. Por favor não, eu não posso perder esse emprego, Alan implorou. No entanto Camila foi firme em sua decisão e poucos minutos depois ele foi chamado para a sala de Gustavo. Era quase meia-noite, ele achou incomum o dono de um lugar milionário estar ainda trabalhando. Na sala de Gustavo ele falou. Me disseram que você estava dormindo no hotel, aqui é um local de trabalho, não dormitório. Alan explicou tudo o que aconteceu quase em lágrimas. Entendo, disse Gustavo, vou ligar para minha secretária e pedir que ela adiante seu salário. E também pegue essas chaves, é de um dos melhores quartos do hotel, pode ficar nele. Vou pedir a todos os funcionários que o tratem como um cliente pela noite, mas quando você estiver trabalhando será como um funcionário qualquer, entendido?
Alain estava tão surpreso que mal conseguia falar. Senhor Gustavo, eu nem sei como agradecer, ele disse. Não agradeça a mim, Camila falou muito bem de você, disse que está se empenhando, estudando, chega cedo e sai tarde do trabalho. Não estou dando isso de graça para você, é o seu empenho que pagou por tudo. Após isso Alain passou a dormir no hotel e mesmo depois de receber seu salário e poder encontrar um local para morar, Gustavo insistiu que ele ficasse no hotel. Tudo estava perfeito para Alain, mas novamente ele encontrou outras pedras no caminho. Gustavo tinha um filho, Sandro. Sandro aproveitava a vida luxuosa que o dinheiro do seu pai podia lhe dar, ele constantemente levava mulheres para o hotel, mesmo Gustavo proibindo isso. Nenhum dos funcionários denunciavam o filho do dono por medo de represálias. Pai, você deu uma das suítes presidenciais para um dos funcionários? O senhor está ficando louco? Sandro falou quase gritando com seu pai. Gustavo apenas olhou com um olhar de raiva para Sandro que imediatamente pediu desculpas. Mesmo assim os dois discutiram sobre os benefícios de Alain. Ele é um jovem esforçado e Camila fala muito bem dele, Gustavo falou. Sandro ficou quieto, o quarto que Alain estava era usado por ele constantemente, mas agora ele tinha que se contentar com um quarto normal no hotel. Mas o pior para ele não era isso, seu pai nunca reconheceu nada que ele fez, mas ele estava fazendo de tudo por um simples funcionário. Mas no fundo Sandro sabia que ele apenas se aproveitava do dinheiro de seu pai e não desejava mudar. Sandro tentou tornar a vida de Alain o mais difícil possível, ele frequentemente encontrava o rapaz e pedia para ele fazer diversos serviços que não eram dele. No entanto Alain, trabalhador como era, fazia todos e não reclamava. Ele limpava os banheiros, servia café e até cortava a grama. Sandro um dia ordenou que Alain carregasse todos os mantimentos do hotel para a cozinha. Alain aceitou o serviço e fez tudo com um sorriso no rosto. Sandro ficou observando e se deu por vencido. Agora eu sei por que meu pai o admira tanto, queria eu poder ser mais como você, Gustavo falou baixinho para ninguém ouvir. 2 anos passaram. Alain não morava mais no hotel, ele agradeceu a ajuda de Gustavo, mas não queria se aproveitar da bondade do empresário. Ele agora tinha um cargo na administração do hotel, pois já estava cursando a faculdade. Frequentemente ele encontrava Yasmin nos corredores e os dois sempre conversavam. Uma amizade surgiu entre eles e os dois começaram a namorar. Algo improvável também aconteceu com Alain. Sandro, que não suportava o rapaz, se tornou amigo dele e a amizade com o jovem trabalhador fez o filho do rico empresário mudar e era visto constantemente trabalhando pelo hotel, e também não recusava nenhum serviço. Até Gustavo, seu pai, estranhou quando viu seu filho ajudando a carregar as malas de um hóspede, já que um dos funcionários estava doente. Alain estava vivendo a melhor fase de sua vida, ele nem podia acreditar de onde saiu e onde chegou. Ele lembrou de sua mãe, ele queria que ela estivesse ali com ele. A saudade bateu no seu coração. Desde o seu enterro ele nunca retornou para ver o túmulo dela. Ele sentia tristeza, pois na época ela foi enterrada em um cemitério público, e Alain queria poder colocar sua mãe para descansar em um local melhor e mais bonito. Alain finalmente estava pronto para voltar para o local de descanso da sua mãe e colocá-la em um local melhor. Alain retornou para o cemitério depois de 2 anos, mas para seu espanto, ela não estava mais lá. Sua mãe foi transferida para outro cemitério, irei passar o local para você, a recepcionista falou. Impossível, Alain pensou, quem poderia ter feito isso? Porém ele só encontraria respostas no novo local onde sua mãe se encontrava. O túmulo de sua mãe no novo cemitério estava repleto de flores, e havia uma foto dela que Alain nunca viu. Ele se emocionou e chorou com saudades dela, mas logo a curiosidade lhe arrastou para a administração do cemitério e lá ele descobriu quem fez isso. 1 hora depois, Alain estava no hotel. Por que o senhor fez isso com a minha mãe? Alain perguntou diretamente para o senhor Gustavo. Por favor, sente, desculpe por me meter na sua vida, mas era algo que eu devia fazer, Gustavo falou gentilmente.
Antes de você nascer eu conheci a sua mãe. Nós éramos apaixonados e ela sempre foi o grande amor da minha vida. Porém outro homem apareceu em sua vida e ela me deixou. Do dia para a noite ela simplesmente me deixou. Sua mãe estava perdidamente apaixonada por esse homem. Eu tentei de tudo para que ela ficasse comigo, mas nada deu certo. Eu até criei esse império, mas mesmo assim ela não me quis. Um dia visitei de surpresa, porém ela não gostou de eu ter aparecido. Ela queria que eu saísse logo de sua casa. Com o barulho que ela fez, você apareceu. Você tinha uns 2 ou 3 anos de idade. Quando vi fiquei encantado, eu sempre desejei ser pai. A sua idade batia com a época que ela me deixou. Isso plantou uma dúvida em mim se o menino que vi podia ser meu filho, mas a única que saberia disso era sua mãe. Sempre fiquei de longe vendo cada passo que ela e você davam. O homem por quem ela me deixou a largou e deixou vocês em uma situação difícil. Eu disse que assumiria você como meu filho e pedi que ela se casasse comigo, porém ela ainda amava o outro. O amor é algo complicado e sem lógica. Nesse momento Alan entendeu porque sua mãe sempre dizia que se sentia culpado por não lhe dar uma vida melhor, e que ela tirou isso dele. Gustavo continuou. Quando descobri que Ana estava doente eu entrei em contato com ela e disse que pagaria o melhor tratamento. Essa foi a única vez que ela aceitou algo de mim. No entanto ela disse que aceitou apenas porque queria ver seu filho realizando todos os sonhos dele. Mesmo com o tratamento sua mãe faleceu. Eu soube de sua morte apenas 4 dias depois do enterro. Mas eu tive uma surpresa quando cheguei no hotel. Eu sempre recebo correspondências e as deixo de lado, por isso demorei para encontrar uma carta que sua mãe me escreveu. Nela, ela pedia que eu ajudasse você caso precisasse. Ela também dizia que estava tranquila porque sabia que você saberia se virar no mundo, mas que uma ajuda é sempre bem-vinda. Eu sempre amei sua mãe e sempre vou amar, é por isso que fiz isso tudo por ela e por você. Alan ficou pensativo e perguntou, você é meu pai? Gustavo sorriu. Não, eu não sou seu pai. Eu sou estéril. Sandro é meu filho, mas é adotado. Por não poder conceber filhos eu sempre tive um lado paterno muito forte. Eu queria poder ter dito tudo isso no começo para você, mas fiquei com medo. Eu dei o mundo ao meu filho Sandro e por anos ele foi um homem mesquinho e insuportável, mas graças a Deus ele mudou. Eu não queria cometer o mesmo erro com você, Alan, eu queria que conquistasse tudo com esforço e trabalho árduo. E você não me decepcionou. Você pode não ser meu filho, mas no meu coração sinto como se fosse. Alan ficou sem palavras. Ele apenas levantou da cadeira e abraçou Gustavo. Obrigado por tudo, e por sempre tentar nos ajudar. Com essas palavras, o empresário chorou. Apesar de saber que a partir daquele dia ele poderia ter mais privilégios no hotel, Alan continuou trabalhando como qualquer outro funcionário. Minha mãe me criou assim, ele pensou, não quero tirar proveito de ninguém. O jovem estava feliz e calmo por saber que mesmo não estando perto dele, sua mãe estaria orgulhosa dele. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.